Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Masterclass Oracle SQL do Zero. Eu sou Guilherme Brito, sou Oracle Certified Master e fundador da DBLCM, e nessa semana nós vamos te mostrar como que você pode dominar a linguagem SQL no Oracle Database, que é o banco de dados número 1 do mundo, e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. E nessa semana nós vamos executar juntos um projeto real da linguagem SQL saindo do absoluto zero, mesmo você que não tem nenhuma experiência com SQL, e mostrando como que você vai sair daqui sabendo executar na prática o que as empresas precisam. Hoje, na área de tecnologia, diversas carreiras precisam desse conhecimento de SQL, como o programador, o analista de sistemas, o analista de dados, o cientista de dados, engenheiro de dados, DBA, entre outros. Então, quem não tem conhecimento em SQL dificilmente vai conseguir aquela vaga tão sonhada na área de tecnologia e dificilmente vai conseguir evoluir em uma carreira que envolva banco de dados. E nesse segundo vídeo, nós vamos te mostrar como agrupar e modificar dados com a linguagem SQL na prática. Resumindo, nós vamos te mostrar como dominar a linguagem SQL e melhorar o seu conhecimento técnico no banco de dados mais utilizado no mundo, mas a melhor parte é que a gente vai fazer tudo isso aqui na prática. Então se prepara, porque ao longo dessa semana a gente vai executar juntos projetos reais que um profissional de tecnologia faz em grandes empresas, tanto em ambientes on-premises ou em ambientes cloud. Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso agradecer a todas as mensagens que eu recebi do primeiro vídeo. Eu li cada mensagem e tentei responder ao máximo que eu pude. E se eu ainda não respondi o seu comentário, deixa mais um comentário aqui abaixo desse vídeo que eu vou tentar responder a todos. Mas o bacana é ver essa grande comunidade de pessoas nascendo aqui na Masterclass Oracle SQL, e a sua participação e a sua interatividade é o que nos faz continuar esse trabalho. E é o seguinte, em algum lugar aqui dessa página tem um link para o primeiro episódio. Se você não ouviu ainda, clica lá e assiste agora, porque no primeiro vídeo nós falamos sobre como selecionar e filtrar dados dentro da linguagem SQL. Dominar a seleção e filtragem de dados no banco de dados Oracle é, portanto, crucial para qualquer profissional que trabalhe com banco de dados, pois permite extrair informações relevantes e garantir a performance do sistema e suportar processos de tomada de decisão. Então, assim como uma série da Netflix, se você não viu o episódio anterior, com certeza você vai ficar um pouco perdido nesse aqui. Então, clica lá e assiste o primeiro episódio. Então vamos começar aí com o nosso conteúdo, pessoal. Primeira coisa, eu quero falar sobre a pirâmide do aprendizado, a pirâmide de William Glasser, né? O que é essa pirâmide, né? Se você ficar só assistindo essas aulas, não quer dizer que de fato você está pronto para o mercado, que você está pronto de fato para uma vaga, está pronto para tirar uma certificação da linguagem SQL. Então essa pirâmide é uma boa referência para a gente com relação a como que você pode aprender algo, tá? Se você não entende isso aqui, cara, dificilmente você vai ter um nível de aprendizado mais profundo em qualquer tipo de assunto. Então, existem duas partes da pirâmide, que é a parte de cima e a parte de baixo. Essa primeira parte é chamada aprendizado passivo, que é quando você lê, quando você escuta, quando você vê e ouve alguma coisa. Você absorve normalmente uma média aí de até 50% desse conteúdo, tá? Então, se você está simplesmente só vendo aqui, pode ser que você está absorvendo 20 a 30% do conteúdo passado, tá? E isso reflete os métodos tradicionais, né? De muito slide, só aquela teoria ali da faculdade. Aqui, de fato, a gente quer estimular a segunda parte aqui da pirâmide, que é a parte de baixo, que é o aprendizado ativo. Quando você discute com outras pessoas sobre esse tema, quando você conversa, quando você pergunta, quando você repete, quando você faz, você chega a um nível de aprendizado muito grande, que é até 80%, quando você escreve, interpreta, quando você reproduz aquilo que está sendo feito, tá? E quem mais aprende é, de fato, quando você ensina outras pessoas. Se você vê essa masterclass, executar as práticas, fizer os desafios, depois ajudar outras pessoas a fazerem isso dentro de uma empresa, ou até mesmo aqui no chat, dentro da nossa comunidade, você, de fato, vai ser aquele profissional que mais aprendeu aquele assunto quando você realmente começa a ensinar outras pessoas. Então, entenda como funciona o aprendizado. Se você entender isso aqui, você vai muito a fundo. Agora, muito cuidado se você está aqui só para assistir essas aulas. Não é porque você assistiu que você está pronto, de fato, para o mercado de trabalho. Então, muito cuidado com isso. Agora, eu quero trazer para vocês outro ponto muito importante. Algumas pessoas até aprendem, sabem fazer, executam na prática, mas têm um bloqueio com certificações. E eu já vou falar para vocês alguns motivos por que você deve tirar certificações. Primeiro, você vai ter um currículo muito mais valioso. Com certificações, o seu currículo ele vai ser muito mais atrativo, e muitas vezes ele pode ser selecionado dentro de um processo seletivo por conta de você ter uma certificação e outras pessoas não terem. Isso pode ser um diferencial. Segundo, produtividade. Principalmente se você tirar uma certificação do jeito que a gente recomenda, que é
pegando cada tópico da certificação e criando um laboratório, testando e colocando a mão na massa. Se você estudar do jeito certo, o que que vai refletir? Você, de fato, vai ser um cara muito mais produtivo quando você tiver que fazer essa atividade dentro de uma empresa, você já vai saber como fazer, principalmente se você estudou do jeito certo. Terceiro, rápido desenvolvimento profissional. Quem conhece a minha história, eu saí de estagiário para contratado por conta de uma certificação. Eu saí de júnior para pleno por conta de uma certificação. Eu consegui trabalhar na Oracle por conta das minhas certificações. Então, com certeza, isso vai acelerar o seu desenvolvimento profissional, tá? Terceiro, credibilidade no mercado. Você tem uma certificação de uma Oracle, que é um grande player, com certeza vai te dar muito mais visibilidade e credibilidade no mercado. Atualização de novas tecnologias. Tem coisa da certificação que muitas vezes você não está utilizando no seu trabalho, ou que não utilizam em muitas empresas que você conhece. Se você tiver realmente com certificações em dia, você vai se manter sempre atualizado. Temos alunos hoje que mantêm suas certificações atualizadas desde a versão 8, 9, do Oracle 10, do Oracle 11, 12 até a versão 19, tá? Então você se mantém realmente bastante atualizado. E, consequentemente, melhores salários. Agora, não adianta só você saber fazer. Se você sabe fazer e também tem uma certificação, você entra num outro nível de visibilidade dentro do mercado e é saber fazer e ter certificações que poucos têm é o que vai te fazer ser um profissional disputado pelas empresas. E eu quero mostrar para vocês qual que é a certificação de SQL. Recomendo que você faça uma certificação. A Oracle tem um título de OCA, Oracle Certified Associate, para SQL, que é a prova 1Z0071. E nessa prova, uma prova de 120 minutos, você tem 63 questões, você tem que tirar 63% para ser aprovado na certificação de SQL. Você passando nessa prova, você vai ter aí, de fato, a possibilidade de ter uma visibilidade muito maior, vai testar os seus conhecimentos e pode medir o seu nível de conhecimento, né? Como saber se você realmente é um profissional que domina ou não SQL? Coloque seu conhecimento à prova. E muitas vezes pode ser até um pouco arriscado você colocar o seu conhecimento à prova, você pode ficar bastante nervoso ou não saber se vai dar conta dentro de um projeto real. Então, uma certificação pode te preparar para você ter um pouco até mais de confiança para assumir alguns projetos mais avançados que utilizam a linguagem SQL. E tem várias pessoas tirando certificações com a nossa metodologia porque a gente pega cada tópico da prova e traz para você um laboratório prático, simulando o mundo real e aprofundando de fato. E o que a gente está mostrando dentro dessa masterclass é o que as pessoas estão, a mesma metodologia que muitas pessoas estão tirando certificações, voltando para o mercado, recebendo propostas e sendo profissionais de bastante destaque dentro da área de tecnologia. Esse é o caso do Ronaldo, o Uriel, o Carlos Silva, o Wagner Roberto, o Jesus, o Rafael, o Carlos Renato. Então tem basicamente duas provas, a 071, que é a certificação de SQL, e a primeira prova do DBA também cai muito SQL, que é um 0082. Então, se você quer fazer alguma dessas duas provas, recomendo que você continue nessa masterclass e execute as atividades práticas. Porque, pessoal, não tem fórmula mágica. Eu quero realmente fazer esse alinhamento de expectativa. Algumas pessoas muitas vezes querem pular essas etapas de só assistir, ou de só buscar um simulado, ou de não praticar. Cara, você vai ter que colocar a mão na massa para que você realmente consiga ser um especialista na linguagem SQL. Sem dedicação não vai funcionar, sem prática não vai funcionar. Então, se você realmente quer ser uma grande referência, isso com certeza vai revolucionar a sua carreira profissional, vai transformar a vida de uma pessoa, mas vale a pena cada minuto investido, mas não é fácil. Tem que praticar, tem que colocar a mão na massa. E com isso 100% claro, vamos lá para a prática aí com o Thiago mais uma vez. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa segunda aula da Masterclass de SQL. Nessa aula nós vamos iniciar aqui resolvendo aqueles exercícios que ficaram da última aula e na sequência a gente já inicia o conteúdo da aula de hoje. Então, relembrando, na última aula nós vimos aqui a parte de seleção e filtragem de dados. Nós entendemos o que é um banco de dados, o que é a linguagem SQL e já fizemos algumas consultas básicas. E hoje aqui na aula 2 nós estaremos falando sobre agrupamento e modificação de dados, com a parte de inserção, atualização e deleção, e também o trabalho com datas dentro do Oracle Database. Inicialmente, nós vamos passar para a resolução dos exercícios que ficaram da última aula, tá? Então, nós vamos iniciar com eles. No material de anexo dessa aula, juntamente com o PDF, eu vou deixar um arquivo zipado com todos os códigos que vocês vão utilizar durante essa aula. Então, aqui no diretório, vocês vão ter o aula 2, que são os scripts da aula em si, o exercício da aula 2, que é o exercício que vai ficar aqui no final dessa aula, e as respostas da aula 1 estarão nesse arquivo aqui. Então aqui, né, a questão pedia quais são os clientes onde a cidade foi cadastrada e sua idade é menor que 30 anos. Ordene do mais velho para o mais novo. Então, nesse cenário aqui,
eu quero selecionar nome, cidade e idade, que são os dados que foram citados naquele enunciado da nossa tabela clientes que nós estávamos utilizando na última aula, onde a cidade is not null, ou seja, que exista uma cidade cadastrada para esse cliente e que a idade seja menor que 30. E nesse momento ele pede para ordenar, né, do mais velho para o mais novo. Então eu faço um order by idade de maneira decrescente. Então, uma vez eu executando essa query, eu tenho esses 5 resultados aqui. Tá? Fernando é o mais velho com 29, ele vem por primeiro, e o mais novo é o Bruno, que vem por último. Questão 2, quais são os 5 clientes com maior salário dentre os cadastrados? E aqui, para eu pegar esses 5 com maiores salários, né, eu vou estar selecionando nome e salário, que são dados que foram citados no enunciado, né, e nós temos aqui a tabela clientes, from clientes, é de onde nós vamos retirar essa informação. Eu vou fazer um order by salário decrescente, ou seja, do maior para o menor, e eu vou cortar o resultado dessa consulta nas primeiras 5 linhas, porque a ordenação vai pegar do maior para o menor, e aí eu quero apenas os 5 maiores salários. Então, executando isso aqui, eu vou ter retornado 5 registros, onde Daniel é o maior, e dentre esses 5, né, Helena é o menor. Então, esses são os top 5 salários dessa tabela. Questão 3. Selecione os clientes com mais de 20 anos e menos de 30 que residem em Porto Alegre. Então, nessa consulta, eu tenho duas condições, né, sobre cidade e sobre idade. Então, eu vou trazer o nome, a cidade e a idade dos clientes, onde a idade seja maior que 20 e idade menor que 30 e a cidade seja igual a Porto Alegre. Então, para que os resultados sejam retornados nessa query, todas essas condições aqui, elas precisam ser verdadeiras. Tá? Então, executando, eu tenho duas pessoas que entram nessas condições. Gabriel mora em Porto Alegre e tem 26 anos, então 26 é maior que 20, é menor que 30 e a cidade dele é Porto Alegre. E o mesmo para a Júlia, ela entra nessa mesma filtragem. Questão 4. Selecione a cidade dos clientes com salário maior que 5.000, trazendo o resultado ordenado alfabeticamente pelo nome do cliente. Então, aqui no enunciado eu pedi apenas a cidade, né? E isso foi para que vocês vissem ocorrendo uma situação onde eu posso ter um order by por uma coluna que não aparece no select. Tá? Então, nesse caso, seleção da cidade dos clientes, onde salário é maior que 5.000, e ele faz uma ordenação pelo nome, tá? Essa ordenação pelo nome é feita lá antes desse resultado ser exibido e depois é pego somente a coluna cidade dessa consulta. Mas se você fez dessa forma aqui, especificando o nome, também não tem problema, tá? Você vai ter basicamente esse resultado aqui. E por fim, selecione os clientes que têm um salário menor que 4.800 e que não residem em Curitiba. Então, aqui eu quero selecionar o nome, a cidade e o salário dos clientes, onde salário seja menor que 4.800 e a cidade diferente de Curitiba. Então, executando essa query, nós temos aqui 3 registros. Bruno, do Rio de Janeiro, com salário de 4.500, Gabriel de Porto Alegre, 4.700 e Júlia de Porto Alegre, 4.600. Resolvidas as práticas, então agora a gente vai entrar no conteúdo da aula de hoje. Inicialmente, falando da parte de agrupamento de dados, depois do DML, com inserção, atualização e deleção de dados, e por fim, como que a gente trabalha com datas dentro do Oracle SQL. Então, inicialmente, nós precisamos conhecer uma cláusula chamada group by, que ela vai fazer o agrupamento de linhas retornadas pela consulta com base no valor de uma expressão ou do valor de uma coluna em uma linha. As expressões dessa cláusula group by podem conter qualquer coluna da tabela, da view ou da materialized view, que são outros objetos do banco, contida nessa cláusula from da consulta. Então, eu fiz um select from clientes, por exemplo. Eu posso estar utilizando o nome de qualquer coluna nessa cláusula. Geralmente, nós utilizamos o group by para agrupar dados em consultas que utilizam funções de agregação, que a gente vai estar vendo aqui. O Group By não vai garantir a ordem de retorno dos resultados. Para você ordenar os resultados, é preciso utilizar uma cláusula Order By para fazer o ajuste de como que essas linhas serão retornadas. Então, aqui é um exemplo do Group By. Digamos que nós temos essa tabela aqui, chamada vendas,
onde você tem diversos produtos, categorias e preços. E digamos que eu queira saber qual que é a agregação, ou seja, qual que é a soma dos preços de cada categoria. Como é que eu faria isso? Eu posso fazer um select categoria, a função de soma sum, que é uma função de agregação, passo aqui para dentro dela a coluna preço, falo que é da tabela vendas, from vendas, eu faço o agrupamento por categoria. Então, o que ele vai fazer é pegar cabelo, por exemplo, que é uma categoria, e vai fazer a soma de todas as entradas que existem nessa tabela para essa categoria e vai colocar aqui para a gente, tá? Então, ele faz esse agrupamento de dados baseado naquela coluna que nós passamos para ele. Da mesma forma, corpo, né, que é aqui representado pela cor verde, ele vai somar tudo isso e vai fazer aqui, e ele também vai fazer aqui a fragrância, essa mesma soma. Tá? Então, ele fez um agrupamento com base na categoria, e aí ele fez uma função de agregação que nós passamos aqui, que nesse caso foi a soma. E agora nós veremos isso aqui na prática. Nessa aula eu estarei utilizando o SQL Developer, já conectado em um banco que eu instalei nesse computador, e é o mesmo procedimento que eu deixei naqueles links da aula 1. Caso você não tenha feito esse procedimento, pode estar utilizando o Oracle SQL Live sem nenhum tipo de problemas, tá? O comando de criação das tabelas que eu estarei utilizando estão aqui nesse script. Então, basta que vocês utilizem esses scripts, rodem ou no SQL Live ou no SQL Developer, e vocês já terão os dados que eu estarei utilizando aqui. Então, aqui no SQL Developer, eu quero selecionar produto, categoria e preço da minha tabela vendas. Seleciono, Ctrl Enter, executa e eu tenho aqui os dados dessa minha tabela. Agora eu quero fazer aquela questão do agrupamento pelas categorias e a soma do preço agregado de cada categoria. Então eu faço aqui uma seleção de categoria, soma de preço da tabela vendas agrupado por categoria, que foi uma das colunas que eu citei aqui, tá? Então eu preciso fazer essa execução para que eu tenha esse resultado. E notem que nesse cenário eu não tenho uma ordenação sendo feita aqui, nem pela categoria, nem pelo preço. Eles estão, de certa forma, embaralhados aqui. Então, por exemplo, eu quero que essa consulta me traga os valores de maneira ordenada por preço de maneira decrescente. Então, eu vou fazer essa mesma consulta, mas no final eu vou adicionar um order by 2 desk. Então, isso daqui vai fazer com que os preços sejam ordenados de maneira decrescente. Ah, eu quero agora por ordem alfabética de categoria. Então, eu vou colocar aqui order by 1 e executar que ele vai trazer essa ordenação aqui. E aqui nós vamos conhecer as funções de agregação. Tá? Essas funções elas retornam uma única linha de resultado baseado em um grupo de linhas e geralmente nós a utilizamos em conjunto com a cláusula group by. Então, a group by vai gerar esses grupos de linhas e esses grupos é que serão aplicados nessas funções de agregação. Caso nós utilizemos uma função de agregação sem essa cláusula group by, aí a função de agregação vai fazer o cálculo de todas as linhas da tabela. Então, as principais funções de agregação que nós temos aqui são a average, a count, min, max e sum. Então, a average ela vai calcular a média ali de um tipo de dado numérico, tá? Então, aqui nós precisamos passar uma coluna numérica ou que possa ser convertida implicitamente para numérico e você vai fazer uma média desses dados, tá? Então, nesse caso, digamos que eu tenho uma tabela aqui de empregados e eu quero calcular a média do salário deles. Então, eu faço aqui um select average salary from HR employees. Trazendo o exemplo para cá, para o nosso ambiente, naquelas tabelas do script, nós temos aqui a tabela vendas frutas e ela tem uma coluna chamada preço unitário. Então, digamos que eu quero calcular a média do preço unitário da minha tabela vendas frutas. Então, eu faço aqui um select, ele vai me retornar o valor que é o preço unitário, né? A média do preço unitário dessa tabela. Eu posso também aqui fazer uma filtragem, por exemplo, onde o produto é igual a laranja. E aí eu estarei buscando a média do preço unitário dos produtos que são laranja. Então tem aqui essa questão do preço unitário. Se eu não utilizar nenhum tipo de filtro, ele traz para todas as linhas dessa coluna. E caso eu utilize uma filtragem, ele vai pegar apenas as linhas dessa condição.
Mesma coisa para nossa tabela vendas. Então, se eu quero preço médio de todos os produtos vendidos, eu tenho aqui essa média. Aqui eu poderia escrever uma outra consulta bem parecida com essa, tá? Promovendo as frutas, só que aqui, digamos que eu quero fazer um agrupamento, né? Então eu quero ter aqui na frente o produto e eu faço aqui um group by produto. E aí eu tenho que essa consulta vai ser executada aqui por produto. Então ele vai fazer o agrupamento primeiro, então maçã, laranja e banana, vai entender quais são esses grupos e para maçã vai pegar somente as linhas com maçã, vai calcular essa média, para laranja também e para banana também. A próxima função aqui é a função count, que vai retornar o número de linhas retornadas pela query. Tá? Então aqui, caso passado um asterisco dentro dela, considera todas as linhas que contenham algum valor em qualquer coluna, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, por exemplo, no nosso caso, é contar o número de linhas da nossa tabela vendas frutas. Então, posso fazer essa condição. Então, eu sei que tem 6 linhas essa minha tabela. Já para vendas, eu tenho aqui 20 linhas. Eu também posso colocar condições aqui para fazer a contagem, né? Quantas vendas entram na categoria cabelo. Então, se eu executar isso, eu sei que 3 vendas entram nesse tipo de categoria aqui. Na sequência, nós temos a função min, que vai retornar o valor mínimo da expressão passada por parâmetro e funciona com números, texto e data. Então, por exemplo, aqui, digamos que eu queira selecionar min de produto de vendas frutas. Produto a gente já viu que é um tipo texto, então ele vai retornar alfabeticamente, né, qual é o menor. Então, nesse caso aqui, banana, que começa com B, é o menor. Agora, para datas, ele também vai pegar. Nesse caso, ele vai pegar o mais antigo da minha tabela vendas, né? Então, data venda é uma coluna dessa minha tabela e vai retornar aqui um valor mínimo dela. E também tenho aqui o valor mínimo para dados numéricos. Então, por exemplo, quero pegar o menor preço da minha tabela vendas. Então, eu tenho que é 5. Então, basicamente é assim que você utiliza essa função min. E assim como nós temos o min, nós temos o max. O max vai retornar o maior valor da expressão e também funciona com números, texto e data. Por exemplo, pegando aqui a função max de produto da nossa tabela vendas frutas, ele me retorna a maçã. Começa com M, é o mais próximo ali do final do alfabeto que nós temos nessa tabela. Também funciona com datas, nesse caso ele vai pegar a mais recente, a data mais recente. E por fim, nós temos aqui max preço, que é um dado numérico, ele vai pegar o maior preço dessa tabela. Então, nesse caso, é 50. E por fim, nós temos a função de soma, que é a função sum. Então, ele vai realizar a soma dos valores numéricos passado aqui para dentro. Tá? Nesse caso, você não tem a opção de utilizar com texto ou com data, somente com número. Então, por exemplo, se eu quero a soma das quantidades da tabela de vendas frutas, eu posso fazer essa soma aqui. Já se eu quiser, nesse caso, a soma de preço unitário da tabela vendas frutas, eu tenho isso aqui. E eu posso estar fazendo também, né, uma função de agrupamento que junte isso tudo, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui dessa forma. Eu quero pegar aqui produto, vírgula, a soma da quantidade, a soma do preço unitário, e agora eu quero fazer um agrupamento, group by produto. Executando isso aqui, eu tenho aqui a soma das quantidades onde os registros são maçã e o preço unitário também, laranja e banana. Então eu apliquei essas funções de agregação em um agrupamento produto. Uma regrinha bem básica é, se você vai utilizar aqui algumas colunas e na sequência funções de agregação, essas colunas aqui vão estar no group by. E nós podemos alinhar funções de agregação até um máximo de 2 níveis no Oracle. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui uma média dos menores preços lá da minha tabela vendas, onde eu faço um agrupamento por categoria. Então, eu vou pegar o registro de cada categoria com o menor preço e vou fazer uma média deles. Caso eu tente fazer isso aqui, ele vai me dar um erro, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, selecionando aqui a média dos preços mínimos por categoria, eu tenho que é 16,4 a média. E se eu tentar executar esse segundo aqui, nós temos um erro, porque ele está
aninhado muito profundamente, né? Eu tenho 3 níveis de alinhamento e isso não é possível aqui dentro. E aqui nós temos a cláusula having. A cláusula having é utilizada para filtrar resultados em consultas group by para restringir o resultado dos grupos. Ela é diferente da cláusula where, porque a cláusula where faz uma filtragem antes do agrupamento e o having vai fazer essa filtragem depois do agrupamento. Vou mostrar isso aqui para vocês de uma maneira mais visual. Digamos que nós tenhamos essa consulta que quer selecionar o produto e a soma das quantidades da nossa tabela de vendas frutas. Só que eu quero uma filtragem onde a quantidade levada em consideração, as linhas que vão ser levadas em consideração, sejam apenas aquelas que têm valor maior que 11. E eu quero fazer um agrupamento por produto, tendo a soma das quantidades maior que 15. Então vamos ver como que seria um passo a passo disso. O select aqui dos dados envolvidos, né, produto e quantidade dessa tabela, me traz esse conjunto de resultados. Quando eu falo aqui select produto where maior que 11, o que ele vai fazer é basicamente isso. Ele vai tirar tudo que seja menor que 11 ou igual a 11, né? Então ele retirou esse registro aqui de laranja, ele vai retirar também o registro de maçã aqui e os demais ele vai manter, tá? Esse seria, digamos, um primeiro passo. Então, notem que ele faz a filtragem antes do agrupamento. Agora, com esse conjunto de dados, nós vamos realizar o agrupamento e a soma das quantidades. Então, ele faz o agrupamento pelo produto, né? Então, maçã, banana e laranja, e depois aqui faz a soma dessas quantidades já após a filtragem dos valores maiores que 11. E aqui no último passo nós vamos utilizar o having para fazer uma filtragem desses dados. Então eu quero trazer nesse caso apenas onde a soma das quantidades seja maior que 15. Nesse caso, 18 e 32 assumem como verdadeira essa condição. 15 não, porque ele é igual a 15 e eu quero maiores apenas. Então, nesse caso, sobra aqui laranja e banana. E é isso que ele vai me retornar nessa query. Então, executando essa query aqui no nosso laboratório, né, eu posso verificar isso, que apenas laranja e banana são retornados. E é basicamente dessa forma que nós trabalhamos com agrupamento de dados e funções de agregação aqui no SQL. Agora a gente vai passar para o próximo assunto, que é a parte de DML, com inserção, atualização e deleção de dados. Então aqui nós iniciamos conhecendo o comando insert, que é o responsável por adicionar linhas às tabelas existentes. Ali nos scripts vocês já viram vários comandos insert, né, quando nós populamos essas tabelas. Então como é que é a sintaxe dele? Você vai passar um insert into, o nome da tabela. Aqui você vai ter uma lista de colunas, depois uma cláusula values e em seguida a lista de valores que estarão associados a essas colunas. Cada coluna dentro dessa lista de colunas precisa ter um valor correspondente aqui dentro da lista de valores. Caso você não especifique aqui essa lista de colunas, dentro da cláusula values, você vai precisar ter valores para cada uma das colunas da tabela que você está inserindo dados. E para você descobrir quais colunas tem uma tabela, você pode utilizar um comando describe, que ele vai te auxiliar a fazer essa identificação. Então, por exemplo, aqui no SQL Developer, digamos que eu queira saber as colunas dessa tabela vendo as frutas. Eu venho aqui, utilizo um desc ou describe, tá? Aqui ele permite essa forma reduzida da venda as frutas. Executando isso, ele vai me dar aqui todas as colunas, tá? Se ele aceita valor nulo ou não, e qual que é o tipo de dado de cada um. Digamos aqui, então, que eu queira fazer uma inserção dentro da minha tabela vendas frutas. Eu vou especificar aqui uma lista de colunas, venda ID, produto, loja, quantidade e preço unitário, que são essas colunas aqui que eu mostrei para vocês com o comando describe. Eu vou colocar os valores 7, laranja, loja 2, 10 e 1.2. Então, venda ID vai receber o valor de 7, laranja será o valor de produto, loja será o valor loja 2, quantidade 10 e preço unitário 1.2. Então, executando isso aqui, eu tenho que uma linha foi inserida. Eu também posso, ao invés de especificar essa lista de colunas, apagá-la, como eu fiz aqui nesse caso. Então, eu estou fazendo insert into vendas, valores 8, banana, loja 1, 8 e 1.9.
Isso aqui vai funcionar porque para cada valor disso daqui, ele está olhando para essas colunas aqui. Então, 8 será o valor de venda ID, banana, produto, loja 1 será a loja, 8 será a quantidade e o preço unitário será 1,9. Caso aqui eu passe um valor a menos e tente fazer essa inserção, ele vai me dar um erro dizendo que não há valores suficientes. Então, para que essa inserção dê certo, eu preciso fazer aqui com o número correto de valores. Se eu fizer aqui uma seleção, eu já tenho aqui os valores 7 e 8 inseridos. Para que eu confirme a inserção dentro do SQL, eu preciso executar essa palavrinha aqui, que é o commit. Então, commit concluído, isso quer dizer que os dados foram gravados e agora todas as outras seções conseguem ver esses dados. Para vocês verem o funcionamento, né, dessa questão, eu também posso cancelar essa inserção. Então, digamos que eu queira inserir aqui um dado dentro dessa tabela. Quando eu faço a seleção aqui, esse dado está aqui, mas eu posso dar um rollback. Isso vai desfazer essa alteração. Então, selecionando novamente, o valor 9 foi desfeito aqui. E aqui nós também podemos ter uma cláusula select dentro do comando de inserção, substituindo a cláusula values. Então, por exemplo, eu posso ter um insert into, nome da tabela e lista de colunas, e ao invés do values eu vou utilizar um select, e o resultado desse select será inserido na tabela que eu especifiquei aqui. Para que esses dados sejam inseridos, o tipo dos dados da origem precisa ser igual ou implicitamente conversível, que o Oracle consiga converter, para um tipo de dados do destino. Então, por exemplo, aqui no nosso ambiente, digamos que eu vou criar uma tabela chamada vendas laranja. Ela vai ter aqui as colunas produto, do tipo texto, loja, do tipo texto, varchar 2, né? E a quantidade do tipo numérico. Então, vamos criar essa tabela. E na sequência, eu posso verificar que não existem dados dentro dela ainda. Então, digamos que eu faça aqui a inserção dentro dessa tabela vendas laranja dos dados retornados por essa query aqui. Então, se eu selecionar aqui e executar, ele vai me trazer esses resultados. Esses resultados eu quero inserir dentro dessa tabela. Então, eu vou fazer isso. Insert into o nome da tabela, select produto, loja, quantidade, from, vendas, frutas, onde produto igual laranja. Eu não estou passando aqui a lista das colunas, porque é exatamente essa sequência que eu segui aqui: produto, loja e quantidade. Produto, loja, quantidade. E ele vai conseguir fazer essa inserção. Então, selecionando, executando, ele me mostra 3 linhas inseridas. Posso verificar agora que dentro de vendas laranja, essas 3 linhas retornadas por essa query foram inseridas. Vou confirmar ela com o commit. E agora nossa alteração é persistente. O próximo comando aqui para atualização de dados é o update. Então aqui ele vai atualizar valores já existentes de uma tabela. A sintaxe dele é update, o nome da tabela, set, nome da coluna, igual ao novo valor, e opcionalmente você pode alterar mais de uma coluna. Então você coloca vírgula, nome da outra coluna, valor e assim por diante, e você pode colocar uma condição where aqui. Caso nós especificamos essa cláusula where, somente as linhas que satisfaçam essa condição são atualizadas. Então, digamos que eu queira ver os dados aqui da minha tabela de vendas. Eu posso ver aqui que a minha coluna de preço tem vários valores e eu quero atualizar esse valor para 100. Então, vou dar aqui um update venda 7, preço igual a 100, sem a cláusula where. Notem o que vai acontecer. 20 linhas foram atualizadas e quando eu seleciono da tabela vendas, todas as minhas linhas estão com preço 100. Então, quando você não utiliza o where no update, ele vai atualizar todas as linhas. Nesse caso, como eu não confirmei a alteração, eu posso fazer um rollback aqui e todas essas vendas voltaram para o seu preço anterior. O problema aqui é quando você dá o commit, e aí você vai precisar de auxílio para você desfazer essa alteração. Nesse caso, vamos verificar aqui onde o ID de venda é igual a 12 dentro dessa tabela vendas. Então tem aqui um delineador, é maquiagem, o preço dele é 13 e tem aqui uma data de venda. O que eu quero aqui agora é atualizar o preço desse produto, dessa venda, para o preço de 100. Então, o que eu faço? Eu faço um update da tabela vendas, set a coluna preço igual a 100, onde, aí vem a condição, ID venda igual a 12, que é
esse registro único aqui. Então, quando eu faço esse update, esse único registro foi atualizado, então uma linha atualizada, eu posso verificar isso aqui. Se eu rodar o select para todos, né, os demais continuam com os valores normais, só alterou esse valor aqui de 100. E eu também posso fazer uma alteração aqui de diversas colunas. Então, por exemplo, digamos que eu queira alterar aqui a coluna produto para sabonete líquido, a categoria para corpo e o preço igual a 15, onde esse ID vende 12. Então, hoje eu tenho aqui produto delineador, categoria maquiagem. Então, vamos alterar esse produto aqui. Uma linha foi atualizada e na sequência, fazendo a seleção, ele já atualizou aqui sabonete líquido, que foi isso que a gente pediu para produto, e a categoria corpo foi adicionada aqui também, e o preço, que era 100, passou a ser 15. Então você precisa fazer essa filtragem aqui para que você não tenha erros no seu ambiente, tá? E dessa forma a gente pode comitar aqui para fazer essa confirmação das alterações. E o nosso terceiro comando aqui é o delete, que ele vai servir para você deletar linhas da sua tabela. Então a sintaxe dele é delete from, nome da tabela, e você coloca uma condição para você executar essa filtragem dos dados que devem ser deletados. Então aqui olhando para minha tabela frutas, né, eu tenho 8 registros, eu posso fazer aqui um delete from vendas frutas. Só que ele vai me mostrar 8 linhas excluídas. E se eu tentar selecionar novamente os dados, eles não estão mais aqui. Então, você também aqui precisa ter um cuidado para utilizar uma cláusula where, para filtrar os dados que de fato você quer fazer essa deleção. Então, nesse caso, vamos desfazer a alteração com rollback e vamos ver que esses dados voltaram, certo? Então, tenho de volta os 8 registros. E agora eu quero deletar um registro específico, apenas o com venda ID igual a 1, que é esse nosso registro aqui. Então, quando eu faço essa execução agora com a cláusula where, com a filtragem do dado, eu tenho uma linha sendo excluída, e depois eu posso verificar com essa consulta que realmente eu não tenho mais o ID 1 aqui. Para confirmar essa alteração, eu posso comitá-lo, tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui que esse registro foi excluído. Nesse caso, eu vou readicionar esse registro excluído só para que depois as outras práticas não sejam impactadas. E depois realizo o commit. E aqui um recado, né, um aviso para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem executando comandos update e delete, verifiquem se de fato eles têm essa cláusula where, se você está fazendo essa filtragem e que somente aquelas linhas que você deseja sejam atualizadas. O que eu recomendo é que antes de você executar um update ou um delete, você rode um comando select com aquela cláusula where para você verificar quais os dados estão sendo retornados e se são esses dados que você deseja alterar. E aqui nós passamos a falar sobre datas, tá? Então, quando a gente trata do Oracle Database, ele possui alguns parâmetros que nós chamamos de NLS, que são os parâmetros de National Language Support, referente à parte de datas, idiomas e afins. Nós podemos, dentro do banco, verificar os valores configurados para essas propriedades através de algumas views especiais, que é a NLS Database Parameters e a NLS Session Parameters. Então, aqui, por exemplo, no nosso ambiente, eu posso verificar aqui o NLS Database Parameters, que ele traz várias parametrizações sobre essa questão de data e hora, de currency, que seria a parte monetária, de idiomas, character set e tudo mais. E aqui dentro, né, nós podemos fazer uma seleção do sysdate, que ele vai me retornar aqui a data atual de uma tabela chamada Dual, que é uma tabela de testes que a Oracle implementou no banco. Então, executando, ele me traz a informação de data nesse formato aqui. Isso acontece porque esse padrão de data está configurado em um parâmetro do nosso banco e a gente pode alterar isso através desse parâmetro NLS Date Format. Então, nesse caso, eu posso alterar a minha seção do banco fazendo com que esse parâmetro assuma outros valores. Então, por exemplo, eu quero mostrar apenas o mês e o ano da data. Então, eu posso fazer essa alteração e quando eu executar novamente aqui, ele vai me trazer aqui o mês barra o ano. Ele está me trazendo aqui, nesse caso, em português, porque o parâmetro de linguagem, ele está aqui como português do Brasil, tá?
E isso a gente pode também verificar, né, todos os parâmetros de sessão através do NLS Session Parameters. Então, notem que agora o meu date format passou a ser esse, né, devido a essa alteração que eu fiz. Então, é basicamente assim que você controla como que o Oracle exibe esses tipos de dados do tipo data. E o Oracle vai armazenar as datas em basicamente dois principais formatos, que é o date, que armazena informação sobre data e hora, e o timestamp, que basicamente é uma extensão desse tipo date, só que aqui ele vai armazenar também a parte de frações de segundo. Geralmente, para utilização ali com data, hora, minuto, segundo, você vai utilizar somente o date mesmo. E quando você deseja inserir dados em uma tabela que vai comportar o tipo date ou timestamp, você vai utilizar uma dessas duas funções. O toDate, que você vai passar uma string, um texto ali com a data e a hora, por exemplo, e uma segunda string informando o padrão que aquela data está sendo informada na primeira string. Para o timestamp funciona da mesma forma. Então aqui, digamos que eu crie uma tabela chamada datas, onde uma das colunas é do tipo date e outra é do tipo timestamp. Fiz essa alteração e digamos que agora eu queira fazer uma inserção de valores dentro dessa tabela datas. Como é que eu faria? Então nós vimos que é insert into, nome da tabela, values, e aqui eu preciso passar dois valores, um para a coluna call data e outra para call ts. Então eu vou utilizar aqui as funções toDate e toTimestamp. Eu separei aqui em duas linhas só para ficar mais legível, mas é basicamente a mesma coisa que eu colocar aqui de maneira estendida, tá? Então o primeiro valor para essa coluna CallData, eu vou estar inserindo o dia 2 de novembro de 2023, às 13h53 e 27 segundos. Só que se eu passar só isso, o Oracle não vai entender. Então, eu preciso passar um segundo parâmetro para essa função, separo aqui por vírgula, e digo que o formato está em DD, então 02 é dia, MM, que representa o mês, 11, barra 4Y, que representa aqui o ano, espaço HH24, para dizer que essa hora está no formato 24 horas, MI de minuto, então está aqui, e SS representa segundo. Então, eu tenho essa parametrização aqui. E já para minha coluna de timestamp, eu utilizo a função toTimestamp. Aqui eu já estou colocando num padrão diferente. E aqui esse formato está sendo o dia, o mês. Notem que esse mês está aqui em inglês, né? Seria setembro. Aqui seria September. 20, e eu não estou deixando espaço aqui entre o ano, que seria 2020, e o início da hora, né? Então, eu vou precisar especificar da mesma forma lá na string, né, de padrão. Depois eu tenho minuto, segundo e a fração de segundo. Então, como é que ficaria o padrão? Dia, Mon, que seria as três primeiras letras do mês, depois RR, porque é a versão reduzida de ano, e como eu não dei espaço aqui, eu também não preciso dar espaço aqui. Eu coloco direto HH24, minuto, segundo e a fração de segundo, que é o FF. Se eu tentar executar isso aqui, nós temos um erro, dizendo que não é um mês válido. Lembrem que lá o idioma que ele foi informado era o português. Então aqui eu preciso alterar para 7 para que ele entenda que é setembro. E aí sim essa inserção vai acontecer da maneira correta. Se eu fizer a seleção aqui, ele vai me trazer aqui a data, né? NLS Date Format naquele padrão que eu havia configurado e aqui a coluna de timestamp com o que está configurado lá dentro daquela view que nós vemos, a NLS Session Parameters. Nesse caso, não tem uma informação legal aqui, então eu vou fazer aqui uma alteração da minha sessão para que esse parâmetro mostre dia, mês, ano, hora em 24, minuto e segundo, mesmo padrão que eu tenho aqui. Então, executando isso, agora quando eu selecionar das datas, ele vai me trazer esse formato que eu configurei. E nós temos algumas funções que nos retornam valores relacionados a datas. Então, nós utilizamos mais cedo o sysdate, que vai retornar a data e hora atual no sistema operacional, no qual esse banco está instalado. Então, select sysdate from dual, por exemplo. E a current date vai retornar a data e hora da sessão atual. Então, se, por exemplo, eu alterar aqui a time zone da minha sessão, ele vai retornar
esse horário com base nessa time zone, porque ele vai pegar esse horário da sessão atual. Então aqui, por exemplo, select this date from dual vai me retornar essa data e hora. Se eu utilizar aqui current date, né, e eu alterar então a time zone aqui para -5, né, no Brasil a time zone é -3. Então aqui ele vai me dar uma diferença, né, dessa hora que eu executei lá. Então ele vai dizer que é 14:04. Se eu alterar de volta a time zone para -3 e executar novamente, ele retorna 16:04. E aqui nós vamos ver algumas funções que utilizam argumentos. Então, nós passamos argumentos e conseguimos retirar informações úteis de datas, tá? A primeira é o next day. Então, ele vai retornar a data do primeiro dia da semana passado por argumento que é posterior à data especificada. Então, digamos que eu queira saber a próxima segunda-feira a partir de hoje. Então, ele consegue retornar essa informação para nós. Da mesma forma, eu posso passar uma data específica aqui com toDate. Então, lembrem, ele vai converter esse texto para uma data nesse formato especificado, e a partir dessa data eu quero saber o próximo domingo. Então, eu posso fazer isso. Lembrando que esse nome Monday e Sunday você pode substituir aqui por segunda e domingo, quando o seu banco estiver utilizando o idioma português do Brasil. Então, por exemplo, aqui, vamos alterar nosso formato de data, agora mostrando o ano com 2 algarismos apenas. Vamos alterar essa seção, vamos selecionar o próximo dia, Monday, a partir de hoje. Então, a próxima segunda-feira a partir de hoje. Executando, ele me dá um erro dizendo que não é um dia da semana válido. Nesse caso é porque aqui o meu ambiente está com a linguagem do português do Brasil. Então eu preciso utilizar aqui segunda. Então nesse caso, eu quero saber qual que é a próxima segunda-feira, executando, no meu caso, 27 de maio. A mesma coisa funciona para esse cenário aqui. Então, se eu passar Sunday aqui, ele vai dar um erro. Agora, se eu passo domingo, ele vai dar certo. Então, ele vai fazer a conversão aqui para a data deste valor, levando em consideração essa formatação. E aqui eu quero o próximo domingo, depois do dia 15 de janeiro de 2024. Então, executando isso, o próximo domingo seria 21 de janeiro de 2024. Nós também temos as funções last day, que vai retornar o último dia do mês que contém a data, e o valor é retornado no tipo date. E temos add months, que adiciona o número de meses especificados a uma data. Então, você faz uma adição de meses. Então, aqui no exemplo, utilizando last day para o dia de hoje, eu tenho que o último dia do mês que eu estou aqui é dia 31 de maio de 2024. E ele vai retornar aqui a hora exatamente idêntica ao momento que você está executando essa query, tá? Também posso utilizar aqui dentro o toDate. Então, digamos que eu queira saber o último dia do mês dessa data aqui. Então, o último dia de fevereiro de 2024. Então, posso executar isso aqui. E 2024 é um ano bissexto, então 29 de fevereiro de 2024. E já o add months, ele vai adicionar meses à data. Então, digamos que eu queira saber qual que é a data de hoje mais 3 meses. Então, ele vai fazer essa consulta aqui para nós. Então, 20 de agosto de 2024. Também posso passar aqui com toDate uma data específica, então Natal de 2023 mais 12 meses. Ele vai cair aqui, né, no Natal de 2024. Então ele não faz a soma fazendo ali o número de dias. Ele faz a soma adicionando esse número, né, dentro do mês aqui. Então 12, ele vai fazer mais 12, vai chegar no próximo ano. Outra função que nós podemos utilizar com datas é o months between, que vai retornar o número de meses entre o primeiro e o segundo argumento. Então, se a data passada no primeiro argumento for maior, o resultado vai ser positivo, e caso essa primeira data seja menor que a segunda, aí você terá um resultado negativo. Então, nesse exemplo, digamos que eu queira fazer aqui months between, da data 22 de 2 de 2024 e o dia de hoje. Então, eu posso verificar que, nesse caso, eu tenho um retorno negativo, porque eu já passei dessa data. Então, hoje, o dia de hoje, é
à frente da primeira data. Então, eu tenho aqui um valor negativo. E nesse caso, se eu inverter essa ordem desses operadores, né, eu vou ter esse valor positivo. Uma função muito útil que nós temos aqui para utilização com data é o extract, que ela vai extrair e vai retornar o valor de um campo específico dessa data ou de um intervalo. Então, por exemplo, select extract year from sysdate. Então, você vai passar aqui o ano de uma data. Ele vai retornar o ano dessa data aqui. Month from sysdate. Então, ele vai retornar o mês da data. Nesse caso, esses valores year, month e day, você precisa especificar em inglês mesmo. Ele não sofre alteração daqueles parâmetros de exceção. Então, por exemplo, extrair o ano desses date, do dia de hoje aqui. Então, vai dar 2024. Extrair o mês desses date. Vai dar aqui o mês 5. Extrair o dia desses date. Vai extrair aqui o dia 20. E aqui no caso, eu também poderia, aqui no lugar desses date, colocar aquele to date e passar ali aquela data para conversão, que ele também funcionaria. E aqui existem duas funções de data que elas são bem parecidas, mas elas têm uma certa diferença, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Nós temos a função trunc, que vai retornar a data truncada na unidade especificada pelo argumento, e nós temos o round, que vai retornar a data arredondada na unidade especificada pelo argumento. Então, para eu demonstrar essa diferença, eu vou mostrar para vocês dentro do laboratório. Então, hoje, sysdate para mim, vamos fazer aqui, ó, select sysdate from dual. Eu estou no dia 20 de maio de 2024. Então, se eu realizar um truncate da data de hoje pelo mês, ele vai me dar isso aqui, dia 1º de maio de 2024. Então, no caso do truncate, ele vai truncar a data por essa unidade aqui, que é mês. O truncar significa jogar para o início. Então, ele vai fazer aqui que o início do mês atual, de maio, é dia 1º de maio de 2024. Já se eu faço um round, ele vai fazer um arredondamento. Então, ele vai, no meu caso, né, dia 20 é mais próximo do próximo dia 1º do que é do dia 1º do mês. Então, ele vai fazer o arredondamento, nesse caso, para cima. Se ele estiver ali no dia 10, por exemplo, ele vai fazer arredondamento para baixo e o resultado de trunc e round vai ser igual. Agora, do dia 15 em diante, aí você não tem mais essa igualdade. Aqui eu também posso fazer um trunc de sysdate pela hora, tá? Então, fazendo esse trunc, ele vai me dar aqui 16 horas, né? Eu vi aqui no sysdate que agora são 16h14, truncando isso, ele retorna 16 horas. E nesse caso, o resultado é igual ao round, porque ele também vai fazer arredondamento. Como ele está mais próximo das 16 do que das 17, ele vai arredondar para baixo. Posso fazer por ano também, o truncate. Ele vai me dar aqui a data do ano novo, primeiro dia do ano. E o round vai depender. Se eu estou mais próximo do próximo ano, ele vai arredondar para cima. Então, nesse caso aqui, como eu ainda estou no primeiro semestre do ano, ele vai me retornar exatamente o mesmo resultado. E também posso fazer aqui o round por dia. Hoje, nós vimos aqui no sysdate, para mim, é dia 20 de maio. Ele vai retornar um round aqui do dia 19. Vamos ver o trunc, o que ele vai retornar. 19 também. Então, quando eu faço aqui day, né, ele vai arredondar, vai truncar pelo dia da semana. Então, no caso, ele vai pegar aqui o primeiro dia da semana e vai realizar essa operação. E existe também a possibilidade que nós façamos operações aritméticas com datas. Então, nós podemos usar constantes do tipo number em operações aritméticas em valores de data e hora. Então, o Oracle vai fazer uma conversão interna desses valores de timestamp para valores de data e vai interpretar esses valores de constantes numéricas como número de dias. E aqui o Oracle não vai realizar operações de multiplicação e divisão com datas. Então vamos ver o que isso significa. Então, por exemplo, digamos que eu vou pegar essa data aqui, dia 1º de janeiro de 2023, eu passo esse formato para o toDate entender qual é a data, eu quero adicionar 1. Qual que vai ser o resultado? Dia 2 de janeiro. Então, essa numeração que você passa aqui, ele sempre vai entender como um dia.
tá? Então, essa numeração é um dia. E como é que você faz para adicionar uma hora, né? Aí você faz aqui 1/1024, porque um dia é igual como se você estivesse dividindo 24 por 24, né? Então, você quer uma dessas 24 horas. Então, você faz aqui mais 1/24 e você vai ver que ele vai adicionar aqui uma hora, né? Ele também aceita aqui essa numeração quebrada, né? Então, ele vai adicionar aqui o número de dias, então subiu para esse 1 seria o dia 2 e mais 12 horas, que significa meio-dia, né? Então, basicamente, é assim que você trabalha com essa aritmética de datas. E aqui, semelhante com a aula 1, eu vou deixar para vocês exercícios também referente a esses temas. E aqui eu quebrei esses exercícios em 3 partes. Então, vocês terão uma parte 1, que é o agrupamento de dados, e para essa vocês estarão utilizando a tabela livros do material de apoio. Então, aqui no material de apoio, vocês têm esse script, exercício aula 2, que tem a parte 1. Vocês vão criar essa tabela livros, eu já deixei essa estrutura para vocês, e vão fazer a inserção desses dados, e com base nisso, vocês vão responder essas perguntas, tá? Para vocês responderem essas perguntas, eu quero que vocês gerem comandos SQL que tragam essa resposta para mim. Então, qual é o número total de livros disponíveis na tabela? Quero que vocês gerem uma consulta que faça essa contagem e retorne esse valor. A parte 2 seria a parte de inserção, update e delete, e aqui será utilizada a tabela funcionários, que o seu DDL também está aqui, né, o comando de criação, e também os dados a serem inseridos nessa tabela. E por fim, na parte 3, vem os exercícios referentes à manipulação de datas, que aqui vocês estarão trabalhando com essa tabela reservas. O comando de criação da mesma está aqui, e vocês precisam só saber que aqui existem dados de 1º de janeiro de 2021 até 1º de dezembro de 2023. Então é só selecionar todos esses dados aqui, copiar e executar lá dentro do seu SQL Developer ou do Oracle Live SQL e responder para mim essas perguntas. E assim como nós fizemos na aula 1, essa resolução desses exercícios da aula 2 nós estaremos fazendo no início da aula 3. Então lá eu vou conversar com vocês, vou mostrar qual que são as queries que resolvem todas essas perguntas, tá? E essa foi a nossa aula 2 da Masterclass SQL. Tá contigo, Guilherme. Agora vamos lá, pessoal. Tem muita gente me perguntando se nós temos algum treinamento prático de SQL preparatório para essa certificação OCA de SQL. Nós temos sim um Bootcamp Oracle SQL que aborda todos os temas da prova 110071. E este programa serve para quem está começando agora na área de tecnologia, ou até mesmo para quem já atua na área de tecnologia e quer melhorar seus conhecimentos no banco de dados Oracle, quer melhorar seus conhecimentos na linguagem SQL e tirar sua primeira certificação. E no Bootcamp Oracle SQL nós compartilhamos todo o nosso conhecimento prático para atuar dentro de grandes projetos e grandes empresas com a linguagem SQL, chegando até no nível de uma certificação. E não importa se você está iniciando ou se já atua no mercado de trabalho, esse programa vai te ajudar a atingir os seus objetivos profissionais com todos os tópicos, desde o iniciante até o avançado. E só para deixar claro, você não precisa ter terminado a faculdade para poder estudar esses conteúdos e tirar uma certificação. O ideal é que você consiga estudar pelo menos 1 hora por dia de forma estratégica para estar preparado para as certificações e principalmente para o mercado de trabalho de maneira estratégica, e funciona muito bem mesmo para você que dispõe de pouco tempo para estudar. E daqui a alguns dias a gente vai abrir as inscrições para o nosso Bootcamp Oracle SQL para algumas poucas pessoas que quiserem realmente disputar uma vaga para aprender e acelerar a sua carreira profissional. Talvez você saiba ou não, mas as vagas para o nosso Bootcamp de Oracle SQL são extremamente limitadas, considerando o tamanho da audiência interessada, e no próximo episódio eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso. E no próximo vídeo, nós vamos te mostrar como selecionar dados de 2 ou mais tabelas em um projeto final, mostrando como que você pode atuar dentro de grandes projetos, ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. Mas aí eu preciso saber o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre a linguagem SQL e o que eu expliquei nessa aula, deixe seu comentário lá na comunidade do Facebook, que nós vamos fazer o possível para responder a tudo. E se você chegou até aqui, aproveite e entre no nosso canal do Telegram, que nós estamos compartilhando materiais complementares e exclusivos da Masterclass Oracle SQL, e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, assim você vai ficar por dentro de todos os conteúdos gratuitos todas as semanas. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.